Olá, turminha, boa tarde. Tudo bem com vocês? Como passaram o fim de semana? Friozinho ainda um pouquinho, né? Esquentou um pouquinho, mas ainda está frio. Cedinho que dá uma preguicinha de levantar, né? Mas nós estamos começando mais uma semana que nós vamos ter de aprendizado com atividades. E hoje começa mais um mês. Olha lá, que dia que é hoje? Dia primeiro do 6, dia 1º de junho. Turminha, nós estamos no meio do ano, metade do ano. Porque o ano tem quantos meses? 12. E o mês de junho é o sexto mês do ano. Então, nós estamos na metade do ano já. Que passe logo mesmo, né? Porque aí acaba esse negócio de isolamento, e aí a gente pode voltar para nossa vidinha normal, né? Voltar para a escola, rever os amiguinhos, rever a Pro. Espero que você esteja com saudade da Pro também, não só dos amiguinhos, né? Porque a Pro está com muita saudade de vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos para nossa aula de hoje. Hoje é segunda-feira, dia 1º de junho. A Pro, né? A Pro fala às vezes alguma coisa, por quê? Porque a Pro já explicou para você que o pensamento da Pro é muito rápido. Então eu penso muito rápido e minha boca não dá conta de falar tudo aquilo que eu penso. Aí a Pro acaba se enroscando às vezes nas palavras. Mas vamos lá. E a Pro também falou para vocês que a Pro tem a língua presa, né? Às vezes não parece, porque a Pro treina bastante para falar, a Pro já treinou bastante e ainda faz exercícios com a fala para poder não estar enroscando a língua aí, porque a Pro tem a língua presa. Eu tenho um pouquinho a língua presa, mas a Pro treina aí um pouquinho para não ficar falando com a língua tão presa assim. A Pro treina a fala, tem que treinar a fala para não ficar, né, com dificuldade aí, senão as pessoas não entendem às vezes o que a Pro tá falando. Vamos lá para nossa aula de hoje. Olha lá, campus online por enquanto. Colégio Dom Pedro II. Hoje é dia 1º de junho. Vamos lá, turminha. Vocês vão pegar lá o caderninho de matemática. Vão escrever a rotina de hoje, americana, dia 1º de junho de 2020, segunda-feira, nós vamos ter matemática e língua portuguesa. Na matemática, a Pro um dia perguntou na aulinha do Zoom, no encontro do Zoom que a gente teve, a Pro perguntou se vocês tinham essas duas folhinhas aqui, né? Porque a Pro trouxe, na realidade a Pro estava só com esta aqui em casa. Tá? Na hora de separar para vocês, eu acho que a Pro ficou sem esta aqui. Aí, o que aconteceu? Eu tava com essa do sapinho em casa. Aí, porque tava duas juntas, eu tinha separado. Quando eu fui lá para a escola, a Pro do quarto da manhã tinha mandado só essa da menininha. Aí eu peguei e falei, nossa, será que eu mandei do sapinho ou da menininha? Eu tô só com o sapinho em casa. O que que eu fiz? Eu tirei uma foto, por isso que ficou até a minha cópia ficou um pouco escura aqui, porque eu tirei uma foto e aí na hora da foto escureceu aqui. Eu tirei uma foto justamente para perguntar para vocês se a Pro tinha mandado as duas, porque na hora de ficar com a cópia para mim, eu fiquei sem essa cópia da menininha. Mas aí vocês falaram que a Pro mandou as duas, né? Então, tudo bem. São as duas que sobraram aí também do outro pacotinho lá que vocês tinham pego. Então, o que que nós vamos fazer com essa atividade? Vocês vão registrar aí no caderninho, treinando o cálculo mental. Faça os cálculos mentalmente e se tiver dúvidas, confira na tabuada. Então, assim, não é para pegar a tabuada e fazer as continhas, tem que ter honestidade agora, tá? A Pro não tá aí para tá vendo o que vocês fazendo. Então, cada um vai ser honesto consigo mesmo, ok? Então, vocês vão pegar, fazer o cálculo mental. Terminou de fazer o cálculo mental, se você tiver, né, dúvida em algum resultado, você vai lá depois que terminou, vai lá, pega a tabuada e verifica se você acertou ou não o seu cálculo mental.
Só consulte a tabuada depois que você realizar as suas contas, tá? Não faça cópia, não, porque se você fizer cópia, você vai estar sabotando a si próprio, tá? Não é a Pro, não é a papai, nem a mamãe que você está sabotando, é você mesmo. Então, assim, faça os cálculos mentais, depois, quer verificar? Deixa eu verificar se eu acertei, se eu errei. Quantos que eu consegui? Quantos que eu não consegui? Então, aí você verifica. E aí você pode arrumar, e aí você mentaliza. Né? 7 vezes tal é tanto. 8 vezes tal é tanto. Eu acertei, errei. Olha, então, errei por quê? Porque eu acabei calculando o número a mais, o número a menos. Tá bom? Então, de verificação. Olhar a tabuada como verificação. Por quê? Porque a tabuada a gente tem que decorar. Vocês já entendem o que é a multiplicação. Então, a tabuada agora é decorar. Tem que decorar a tabuada, tá bom? Não dá para ficar a vida inteira fazendo continha olhando a tabuada. Ok, turminha? Matemática vai ser só essas 2 folhinhas hoje, tá? Depois vocês vão pegar o caderninho de língua portuguesa. Vão pegar o caderninho de vocês de língua portuguesa, registrar aí a rotina também de hoje. E aí vocês vão pegar essa folha que também está com vocês aí, que é o texto, o caderno, tá? É um texto, é uma música, né? De um cantor que chama cantor e autor de músicas, o Toquinho. Tá? Então, tá até escrito lá embaixo, o Toquinho CD Casa de Brinquedos, que é um CD que ele tem, que ele canta várias músicas para as crianças, tá? Foi lançado em 1995, é bem antigo esse texto, essa música, tá? Foi lançada pela Polygram. Então, olha lá, a interpretação, leitura e interpretação do texto do caderno. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler o texto, o caderno, tá? Como é uma música, toda canção, ela é um poema, né? Toda música, toda canção, ela é um poema, ela é uma poesia. Então, por isso aqui, ó, tá escrito, né? O texto está escrito em forma de estrofes, ó. Tem uma estrofe, 2, 3 estrofes, ok? Então, vocês vão ler com atenção, como a Pro sempre diz, leia com atenção. E aí, depois, a primeira coisa, ó, atividade 1 é ler. Ler com atenção. Depois que você leu com atenção, você vai responder estas questões aqui. A número 2, que tem a letra A, B, C e D, ok? Então, vocês, na letra A, vocês vão circular no texto os pares das rimas presentes. Então, todo poema, toda poesia tem rimas, né? Lembrando que as rimas, elas acontecem no final dos versos, tá? Não acontecem, eu não vou rimar com o que está aqui no meio, aqui no fim. Eu quero as rimas no fim dos versos, tá? E aí você vai circular os pares. Então, por exemplo, deixa eu ler aqui para vocês, ó. Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Se todos os desenhos coloridos, vou estar. A casa, a montanha, 2 nuvens no céu e o sol a sorrir no papel. Então, assim, ó, céu, papel, rima, rima. Então, eu vou escolher a cor vermelha. Então, eu circulo o céu e o papel com a cor que eu escolhi, vermelho. Agora, se eu vou depois circular um outro par de rima, eu vou circular com outra cor, tá? Então, ó, sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver.
Te acompanhar nas provas trimestrais, você vai ver. Resolver e ver. Rima, rima. Então, eu vou pegar, por exemplo, a cor azul, vou circular resolver de azul e verde azul, porque é outro par. Então, cada parzinho de rima, vocês vão circular com cores diferentes, para estar distinguindo, né? Não, esta riminha aqui da cor vermelha, essa rima da azul, esta rima de amarelo, esta rima de laranja. Então, cada par de rima com uma cor diferente, ok? Depois, na letra B, vocês vão completar aqui o texto caderno organizado em estrofes e versos. Aí vocês vão colocar quantas estrofes tem e quantos versos tem. Aí tem uma pergunta, agora responda. Que tipo de texto é esse texto? Né? Que tipo que é? Qual modelo, que tipo que é, que gênero que é esse texto? A Pro já falou agora no começo. Relacione os sentimentos e virtudes entre o caderno e o seu dono. Então, aqui é uma história, é um poema, né? Que fala de um sentimento entre o dono e o caderno. Então, tem uma pessoa que é dono do caderno. Tá vendo o desenho? O caderno e aqui, ó, a pessoa tá abraçando o seu caderno com muito carinho, com muito amor, né? Porque o seu caderno todos os seus registros, por isso que a Pro fala que o caderno também vale nota, organização, cuidado, limpeza com o caderno. Por quê? Porque são todos os seus registros que estão ali no caderno, as suas tarefas, as suas lições, os seus registros. Tem criança que tem um caderno de anotações, que nem a agenda é um tipo de caderno de anotações de compromisso. Tem crianças, principalmente as meninas, que têm diário, né? Que anota um monte de coisa, o que aconteceu no dia, como que ela se sentiu, como que tá. Então, nós precisamos ter cuidado com o nosso caderno, que são os nossos registros de vida, ok? E aí esse texto, ele fala da relação entre o dono e o caderno. Então, aqui são sentimentos e virtudes que tem. Então, aqui, ó, vocês têm, nessa coluna, vocês têm os sentimentos, tá? E aqui na outra parte, vocês têm as virtudes. Então, assim, o que cada sentimento corresponde com qual virtude aqui? Então, por exemplo, o número 1, companheirismo. Quais dessas frases aqui desse lado é o companheirismo? Aí eu vou relacionar, vou colocar o número dentro desses parênteses, tá? Ah, esse daqui é o número 1, então eu ponho 1. Ah, qual que é o 3? Qual que é o 4? E aí eu vou colocando os números aqui deste lado, correspondendo, tá? Não é para ligar, é para colocar os números aqui dentro, tá? Que cada frase corresponde aqui sentimento, ok? Depois, na letra D, tem uma pergunta. Se o seu caderno pudesse falar, se ele tivesse vida, se ele falasse, o que você acha que ele diria a você? Ah, eu acho que meu caderno falaria isso, isso, isso. Ok, explique o porquê. Por que que o seu caderno falaria isso? Então, você vai colocar aqui nessas linhas, tá? Essa tarefa é para fazer aqui na folha. Você vai colocar, meu caderno falaria isso, isso e isso. Porque, tá. Aí você vai explicar o porquê, tá? Então, aqui, ó, faça. Vamos combinar o seguinte, esta folha está inteira, a Pro não separou, que era para não ficar folhinhas pequenininhas. Mas o que vocês vão fazer? Vocês vão recortar, tá? Vocês vão recortar aqui, ó. Tá? Recorta toda essa parte aqui. Eu vou fazer um risco melhor, porque senão a Pro vai demorar um século aqui. Ó, recorte ao meio. Aí essa parte aqui você cola primeiro esse. E essa parte cola em segundo, tá? Recorta ao meio, cola primeiro essa parte que é o texto. Terminou de fazer essa atividade, cola, tá bom?
E aí, depois, terminar essa parte, tem a segunda parte da atividade. Tá bom? Então, ó, registra no seu caderno a setinha, praticando e aprendendo mais sobre a classificação das sílabas tônicas. Então, aqui, vocês também vão fazer essa atividade aqui na folha, tá? Depois só vai colar no caderno. Então, aqui você vai completar sílaba, é aqui pronunciada com maior, é aquela pronunciada com maior intensidade. O que é pronunciada com maior intensidade? Que sílaba que é? A gente acabou de falar agora, né? Nós estamos falando sobre sílabas, né? E aqui vocês vão reescrever as palavras a seguir, separando-as em sílabas. Então, aqui é só a separação das sílabas. Vocês vão separar as palavrinhas. Cafezinho, separa em sílaba. Paralelepípedo, separa em sílaba. Não é para classificar, tá? Aqui não é para classificar, é só para separar em sílabas. A 4. A atividade 5 já entra parte da sílaba tônica. Ó. Observando a sílaba tônica das palavras abaixo, circule aquelas que não fazem parte dos conjuntos. A gente já fez uma atividade parecida com essa. Então, aqui, ó, neste quadrado, eu tenho café, favor, puder, salão e nuvens. Qual que não pertence a este quadrado? Aqui vai circular. Nesse outro quadrado tenho junto, galinha, caderno, canto e médico. Qual que não pertence a este quadrado? No terceiro quadrado tenho música, gramática, tônica, sílaba e também. Qual não pertence a este quadrado? A palavra que não pertencer a cada quadrado, você vai fazer um círculo em volta, ok? E depois você circulou. Ah, essa não pertence a este quadrado, circulo. Ah, essa não pertence, circulo. Ah, essa não pertence, circulo. Depois que fizer isso, na atividade 6, neste quadro aqui, faça um quadro, só que a Pro já fez o quadro para facilitar, distribuindo as palavras da atividade anterior, da atividade 5, nas colunas correspondentes. Atenção, observe a posição da sílaba tônica. Então, eu vou pegar as palavras deste quadrado, deste quadrado, deste quadrado e vou distribuir nos grupos certinhos. Então, as palavras aqui, ó, da atividade 5, que forem oxítona, vou escrever aqui. As palavras que forem paroxítona aqui e proparoxítona aqui, ok? Lembrando de chamar a palavra para descobrir a sílaba tônica. E na atividade 7, pinte a sílaba tônica das palavras da atividade anterior. Então, depois que vocês escreverem as palavras aqui neste quadro, vocês vão pegar um lápis de cor e vocês vão pintar só a sílaba tônica. Não é para pintar a palavra inteira, para pintar a sílaba, tá? Pinta em forma de círculozinho assim, ó, a sílaba tônica da palavra, ok? Terminou também de fazer essa atividade, rever, ler, ver se fez certinho, vai recortar também ao meio estas folhas, e aí você vai colar em terceiro lugar essa, terceiro porque tem as outras duas lá, e depois essa, ok? Terminou de recortar, terminou de colar, vocês vão pegar esta outra atividade aqui também da sílaba tônica, pintando as palavras com sílaba tônica. Então, olha lá, pinte a sílaba tônica das palavras. Então, olha só, você vai pintar de verde a última sílaba tônica. A última sílaba tônica é o quê, turminha? Isso mesmo, oxítona, né? Oxítona. Última sílaba tônica é oxítona. Então, a palavra que tiver a última sílaba tônica que for oxítona, vocês vão pintar de
verde. A penúltima sílaba tônica é o quê? Paroxítona, é isso mesmo. Paroxítona. É muito ruim escrever com isso. Com essa caneta aqui. É tipo pente. Paint. E as sílabas paroxítonas vão pintar de vermelho. E a antepenúltima sílaba tônica são as proparoxítonas, isso mesmo. Só coloco o pro na frente, né? Paroxítona. Então, a antepenúltima sílaba tônica, vocês vão pintar com a cor azul. Olha lá, pintar de azul. Então, última sílaba tônica, que é a oxítona de verde, vai pintar de verde aqui. Penúltima sílaba tônica, que é a paroxítona de vermelho, vai pintar. E a antepenúltima sílaba tônica, que é a proparoxítona, vai pintar de azul. Ok? Terminou de pintar, turminha? O que vocês vão fazer? Colar no caderno. Colou no caderno, então guarda seu material com capricho, guarda o caderno bonitinho. E assim, fazendo tudo com muita atenção, capricho com a letra, com a colagem, ok? Não esqueçam de toda vez que vocês terminarem de fazer cada atividade, vocês têm que estar revendo, tá? Reveja tudo que vocês fizeram, leia, para ver se não escreveu alguma palavrinha errada, porque a prova vai falar novamente. Tudo que nós fazemos, a gente tem que ver. Se é uma escrita, eu tenho que ler a minha escrita. Se é uma conta, eu tenho que verificar se eu calculei certinho esta conta, se eu fiz as contas, né, o cálculo certo. Se é uma situação problema, eu tenho que verificar se eu resolvi certinho, se as continhas que eu realizei para resolver o problema está correto, né, se eu fiz a resposta bonitinha. Então, tudo tem que estar revendo. Tá? Não é só chegar, fazer e pronto, acabou. Não, eu tenho que rever tudo aquilo que eu fiz. Ok? Então, termina essas atividades, tá? Façam com muita atenção e capricho. Beijinho no coração de vocês. E nós estamos aqui no WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Beijos no coração.